Vamos lá, qual é a quarta etapa? A quarta etapa é o mapeamento de tipos de relacionamento binário 1 para N. Então agora vamos no 1 para N. Para cada tipo de relacionamento binário regular 1 para N, então veja, essa é a regra, tá? Essa é uma regra que pode fazer sentido para a maioria dos projetos, ou né, eventualmente ele tem que pensar que um dado projeto pode talvez não cair nessa regra. Apesar de que as relações 1 para N, em geral, na grande maioria dos casos, seria altamente recomendado seguir essa regra aqui. Então vamos ver. Qual é a regra? Identifique a relação S, que representa o tipo de entidade participante no lado N do tipo de relacionamento. Então veja que é diferente o lado que é o lado 1 e o lado N, quando tem um relacionamento binário 1 para N. Então nós vamos escolher, nós vamos identificar o lado N. Qual é a relação que está do lado N? Inclua uma chave estrangeira em S como chave estrangeira em S, a chave primária em T. Então, T é aquela relação do lado 1 que está ligando com a relação S, não é, do lado N. Inclua quaisquer atributos simples do tipo de relacionamento 1 para N como atributo de S. Ou seja, eu vou trazer os atributos do relacionamento. Tá? A técnica alternativa seria usar a opção de relação de relacionamento, que é a referência cruzada, como na terceira opção. Uma coisa que a gente definitivamente não vai fazer é, ao invés de pegar aqui o lado N e levar a chave do lado 1 para o lado N, é fazer o contrário, nós não vamos fazer. Porque se eu levar os valores do lado N para o lado 1, eu vou ter um atributo multivalorado. E multivalorado não é aceito no modelo relacional. Tá? Então a gente tem que levar do lado 1 para o lado N. Além disso, teria como técnica alternativa a relação de relacionamento. A gente vai usar isso para fazer relações N para N. Então, nesse momento, não faria muito sentido a gente usar. Tá? Nós vamos escolher esse processo anterior e não vamos usar a relação de relacionamento para relações 1 para N. Não nesse caso nosso. Eventualmente, né, como eu falei, podem ter problemas onde seja mais interessante fazer sim uma relação de relacionamento. Então vamos ver. O que nós temos aqui de relacionamento 1 para N? Nós temos dois. Nós temos aqui uma relação de funcionário para funcionário, ou seja, o lado S e o lado T aqui são funcionários, tá? E aí a gente tem aqui 1 para N com uma relação de supervisão, ou seja, todo funcionário tem um supervisor. Nem todo funcionário supervisiona alguém, né? Mas todo funcionário pode ter um supervisor. Bem, aqui não são duas linhas, então pode ser que aconteça funcionário sem supervisor. Talvez o próprio supervisor, né? Ele não tenha um funcionário supervisor. E aí a outra relação que nós temos aqui é a de funcionário para dependentes. Então também tem uma relação aqui, ó, de 1 para N. Observe o seguinte, nenhuma desses relacionamentos possui atributos. Então nós não vamos precisar trazer os atributos dele para a relação do lado N. Mas nós vamos trazer, por exemplo, para a tabela funcionário, um novo campo que vai representar o supervisor e que vai ser uma chave estrangeira para o próprio ID de funcionário, que é o campo CPF. Já em dependentes a gente vai trazer a chave de funcionário e vai inseri-la aqui na lista dos dependentes. É isso que vai ser feito agora. Então vamos lá, olha, a gente já tem aqui, ignora aqui esse trabalho em, tá? Que isso não vai ser utilizado agora, vamos ignorar. Vamos olhar aqui primeiro para a própria tabela funcionário. Então agora a tabela funcionário já tem um campo CPF supervisor. E esse CPF supervisor é a chave estrangeira da própria chave primária da própria relação funcionário. Então, assim foi resolvido. Ou seja, incluímos um novo campo no lado N, mas aqui o lado 1 e o lado N é a mesma relação, é funcionário. Então, foi incluída aqui, né, essa ligação aqui, essa chave estrangeira. No outro caso, era a relação de dependente. Então, agora a dependente tem a chave estrangeira do FCPF. E aí, o FCPF, junto com o nome dependente, viraram a chave primária do dependente.
tá? Mas observe, então, que foi criado aqui a chave estrangeira FCPF, que contém a liga, né, aqui com a chave primária de funcionário. Ou seja, nós seguimos à risca o que a técnica nos solicitou. Nós identificamos a relação S, que representa o tipo de entidade participante no lado N. Depois, nós incluímos a chave estrangeira em S, incluindo como chave estrangeira em S a chave primária em T. Ou seja, lá do lado funcionário. Então, quero a chave primária no funcionário, quero o CPF, veio para a lista de dependentes, né? A relação que representa os dependentes. Inclua quaisquer atributos simples do tipo de relacionamento 1 para N como atributo de S. Não tinha, nenhuma das duas tinham atributos, nenhuma dos dois relacionamentos tinham atributos, então nós não incluímos ninguém. Então, assim, a gente passou pela etapa 4.